A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos do nosso coração. Então, a palavra de Deus, hoje a minha oração foi essa ao Senhor, que ela seja como espada afiada nas nossas vidas, para que nós possamos entender e discernir os pensamentos que o Senhor tem para cada uma de nós nessa noite. Amém? E na temática do mês, simplesmente adoradores, estava pensando sobre o que falar. Me veio logo à mente a vida de um dos maiores adoradores na palavra de Deus, que fala muito ao meu coração, que é a vida de Davi. Então eu queria compartilhar com vocês hoje as 3 características, sei que tem muitas outras, mas as 3 características que existem na vida de um verdadeiro adorador. Eu queria só dar uma breve introdução. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, um profeta à época que era juiz, mas em seguida, Saul ele desagradou o coração do Senhor. E então Deus vai, fala com Samuel, para que ele unja um outro rei. Desta feita, um rei segundo o coração do Senhor. E aí Samuel, obedecendo ao Senhor, vai e unge Davi. Em seguida, existe um episódio na Bíblia que relata o que a gente já ouviu falar muito, a história de Davi derrotando o gigante Golias, que a gente já escuta muito falar dessa história, conta para os nossos filhos, quem é mãe aqui. E então, a partir desse episódio, Davi, quando derrota o gigante Golias, a palavra de Deus diz que ao voltar dessa guerra contra os filisteus, porque Golias era do povo filisteu, as esposas dos guerreiros, elas vinham comemorando essa vitória de Davi sobre o gigante Golias, e elas vinham cantando de alegria e diziam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Saul foi o rei que antecedeu Davi, como eu já disse. E então, porque nessa época que Davi mesmo, ele tinha sido ungido rei, mas ele ainda não estava sendo rei, porque Saul ainda estava no governo, né? Assim, se assim eu posso dizer, no governo. Mas então quando Saul ouviu isso que as mulheres estavam cantando, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de inveja. E a partir de então, Saul começou a perseguir Davi e a perseguir para matá-lo. Então agora vamos ler o capítulo 24, nesse contexto de perseguição de Saul para matar Davi. Capítulo 24, versículo 1. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Amém? Então, minhas irmãs, a primeira característica, com base nessa história que nós lemos agora, de um verdadeiro adorador, ele espera o tempo de Deus. Davi, como a Bíblia relata,
Naquele momento ele poderia ter matado Saul e ter tomado o trono. Mas ele preferiu esperar o tempo do Senhor. Que o Senhor colocasse ele no trono no tempo que Deus quisesse. Aos olhos humanos, nós podemos até citar algumas justificativas que Davi tinha naquele momento para ter matado Saul. Primeiro, nós podemos aos olhos humanos justificar que Davi tinha sido ungido rei, inclusive pelo mesmo profeta que havia ungido Saul. Segundo, Davi poderia estar até em legítima defesa. Saul tinha ido ali para matá-lo. Se ele matasse Saul, ele estaria o quê? Se defendendo, né, gente? Legítima defesa. Terceiro, se Davi matasse Saul, ele tinha já uma certa popularidade, ele tinha um apoio do povo. Ele era muito querido. E quando ele matou Golias, ele ficou conhecido, ele já adquiriu uma popularidade. Como a gente viu aqui, os soldados até disseram: esse é o dia que o Senhor entregou Saul nas nossas mãos. Mas Davi, ele era um adorador. E como adorador, ele esperava o tempo do Senhor. Ele não queria fazer nada com a força dele, no tempo dele, da forma dele. Ele esperou que o Senhor mesmo o colocasse no trono. Então, minhas irmãs, isso é um princípio muito importante que a gente tira para a nossa vida. Porque esperar o tempo de Deus é fundamental. Muitas vezes, nós não esperamos o tempo de Deus e somos precipitadas. Botamos tudo a perder. Muitas vezes, até na forma de falar, nós não esperamos o tempo certo de falar e falamos o que não deveria na hora errada, ou até o que deveria, mas não no tempo certo. É muito difícil a gente ir para casa e orar e dizer: Senhor, me dá a oportunidade para falar isso, no teu tempo, para que a gente não bote as coisas a perder. Esperar em Deus é preciso e faz parte da vida de um verdadeiro adorador. Amém? A segunda característica, ainda nesse texto que a gente leu, é o seguinte: um verdadeiro adorador, além de esperar o tempo do Senhor, ele se submete de forma amorosa à sua liderança. Davi, como a gente viu, ele tinha o maior respeito por Saul. Saul perseguindo, querendo matá-lo, tinha inveja dele. Mas ele tinha todo o respeito porque ele sabia que Saul tinha sido uma liderança instituída por quem? Pelo Senhor. Esse é um princípio, gente, que é muito importante, é um princípio espiritual. Que assim, desde a minha vida toda eu tive o privilégio de escutar e aprender do meu pastor e de Samara. Sempre sobre a importância do princípio da submissão. E ele é poderoso. Sabe por quê, minha gente? Porque Deus sabe que se a gente não se submete à liderança aqui na terra, a gente não vai se submeter à liderança de Deus. E quando eu digo liderança, mas quem é, Carol, os nossos líderes? Nossos pais, nossos chefes no trabalho, nossos líderes de ministério, nossos pastores, todos aqueles que o Senhor coloca sobre a nossa vida com a posição de autoridade. Porque a gente tem que entender que o Senhor nos ensina que toda a liderança colocada aqui na terra, é Ele quem coloca. É Ele quem coloca. Então, que você possa saber se submeter às lideranças que o Senhor colocou na sua vida. Como nós vimos, Davi, ele tinha o quê? Muitas justificativas aos olhos humanos para matar Saul naquele momento e tomar o reino que o próprio Deus havia falado através do profeta Samuel. Mas ele, mesmo com essas justificativas, ele escolheu ser submisso à autoridade que o Senhor tinha colocado na vida dele, que era Saul. E olha como ele fala respeitosamente a respeito de Saul, no versículo 6. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Que o Espírito Santo agora, eu oro, que ele possa estar revelando nos nossos corações, no seu coração, quais são as justificativas que você possa, porventura, ter levantado contra o seu líder. Davi tinha algumas aos olhos humanos, quais são as suas? Que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando nesse momento. Quais são os motivos que você tem se levantado para falar, muitas vezes para criticar,
Porque é tão difícil nós pararmos antes para orar, para dizer, Senhor, toma em tuas mãos, orar, abençoar o nosso líder, aqueles que estão acima de nós. Mas é fundamental, porque o Senhor, minha gente, Ele não concede ministérios, Ele não concede avanços àqueles que não sabem se submeter à liderança dos homens aqui na terra. Porque, como eu já disse, a gente não se submete, a gente não vai se submeter a Deus. Então, se você tem algo no seu coração que você não concorda em relação ao seu líder, entrega ao Senhor, porque dele cuida Deus. A nossa missão é se submeter em amor, com respeito, em oração, clamando pelos nossos líderes. Porque foi assim que o Senhor nos ensinou. E em todo o tempo, Davi, na Bíblia, até na hora da morte de Saul, depois de tantas perseguições, gente, eu falo Davi perseguido, não era só nesse episódio não, da caverna. Davi, ele passou muitos dias, muito tempo escondido, passando privações, necessidades, sofrendo. Nos Salmos a gente vê isso, que a maioria foi escrito por Davi. Mas ele em todo o tempo se manteve firme à liderança de Saul, porque ele sabia do princípio espiritual, da submissão, à liderança que o Senhor tinha colocado. E ele mesmo diz, ele é ungido do Senhor. E até na morte de Saul, quando Davi recebe essa notícia de que Saul tinha morrido numa guerra, ele rasga, a Bíblia diz que ele rasga as vestes e se entristece e manda matar quem deu a notícia. Então assim, ele tinha uma submissão amorosa. E é isso que a gente deve ter. Não é só uma submissão, é o jeito mesmo, não. Submissão amorosa, orando e em amor, sempre. E a terceira e última característica, acabou que eu nem marquei o tempo, mas tudo bem. É a terceira e última característica da vida de um verdadeiro adorador, além dele esperar no Senhor, além dele se submeter à sua liderança de forma amorosa, tanto aos homens aqui na terra como a Deus. Em terceiro lugar, um verdadeiro adorador, ele é dependente do Senhor. Durante todo o reinado de Saul, que foi o primeiro rei que eu já falei para vocês de Israel, houve guerra acirrada entre os filisteus e o povo de Israel. Golias, que eu até citei rapidamente para vocês, ele era desse povo filisteu. E a Bíblia relata, nesse episódio de Davi e Golias, que Golias, durante 40 dias e 40 noites, ele se colocava na frente do exército filisteu, que já estava pronto para enfrentar Israel em uma batalha, e chamava algum guerreiro para lutar com ele e enfrentá-lo. Então, a Bíblia diz que eram 40 dias, ele ia lá e chamava alguém para lutar com ele. E ele disse que se ele ganhasse, o Israel todo se submeteria aos filisteus. Se o guerreiro de Israel ganhasse, então os filisteus se submeteriam. Para não ter guerra de todo o corpo, eles seriam só um homem contra outro. E ninguém se habilitava. Até que quem se habilitou? Davi. E então ele se apresenta para o rei Saul, ainda no poder, e se apresenta para lutar com Golias. E olha só o que Saul diz para Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mas olha o que Davi no versículo 37, pula mais um pouquinho, responde. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Aleluia. E logo em seguida, no versículo um pouco mais à frente, 47, já no campo de batalha, olhando para o filisteu Golias, o gigante Golias, ele fala, no versículo 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia! Davi, ele era um adorador que dependia do Senhor. Só uma dependência grande de Deus, minha gente. Um pastor de ovelha chegar para enfrentar um gigante guerreiro. E assim, eu fico imaginando, tem até um salmo de Davi, que é o Salmo 44,
versículo 6, que eu amo muito, e antes de todo desafio na minha vida, eu recito esse pedacinho desse salmo. Porque tanto eu me lembro de quem eu sou, uma dependente do Senhor, como eu lembro que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Salmo 44, versículo 6. Não confio no meu arco, a minha espada não me garante a vitória, mas tu, Senhor, me concedes a vitória sobre os meus inimigos. Aleluia. Então que a gente lembre que a nossa dependência do Senhor, ela é em todo tempo. Que nenhuma de nós venhamos a confiar nas nossas capacidades, nas nossas supostas habilidades, porque não é isso que garante a vitória de um homem do Senhor ou uma mulher de Deus, mas são as armas do Senhor. E assim, na dependência de Cristo, contra toda expectativa humana, Davi vence o gigante. No versículo 50, a Bíblia fala: assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Que nós possamos aprender nessa noite que precisamos depender do Senhor, porque não é a nossa capacidade. Por exemplo, no louvor eu sempre digo muito isso. Eu disse, gente, não é uma voz bonita, não é um instrumento bem tocado que vai garantir a beleza de um louvor, mas é uma confiança e uma dependência da presença, da glória do Senhor. Porque só o Senhor tem poder para todas as coisas. E nós precisamos viver nessa dependência. Nós precisamos ter humildade para depender do Senhor. Porque senão, a vitória não chega. Quem sabe muitas pessoas aqui, nessa noite, não têm atingido tantas coisas da sua vida, tantas vitórias, porque não tem se feito dependente dessa mão poderosa. Tem agido com seu entendimento, com aquilo que acha certo, e não tem se colocado na dependência do Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar mais esse princípio de um adorador, a ser dependente do Senhor em todo o tempo. Gente, eu fico imaginando uma cena que vem claramente na minha mente. Eu imagino Davi chegando naquele acampamento, que na verdade já estavam os dois preparados para lutar, tanto o povo filisteu como o povo de Israel. Eles estavam já num acampamento de guerreiros. E aí, Davi está ali, né, se apresentando para Saul, e quando todos aqueles guerreiros descobrem que Davi vai enfrentar o gigante, vocês podem imaginar qual era a reação deles? Ah, menino doido, vai morrer agora. Gente do céu, que menino maluco, esse é doido mesmo. Gente, ali eram soldados fortes, provavelmente de grande porte, já habilidosos no ofício da luta. E a Bíblia diz que Davi era um menino franzino, um menino baixinho, era um pastor de ovelhas. Ele não era tão próprio como aqueles outros que estavam ali, mas porque ele dependeu, ele foi o único que recebeu a vitória. Porque ele dependeu. Não foram os que estavam ali preparados para a guerra. Porque o Senhor só entrega a vitória na mão de quem confia, na mão de quem crê, na mão de quem depende. Quem quer depender aqui do Senhor, dá um glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós confiamos, Pai, que as nossas armas não estão em nós, não está na nossa capacidade, mas está em quem Tu és, no Teu poder, Senhor. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus agora possa estar nos ensinando a sermos verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos ensine, em primeiro lugar, a esperar o tempo de Deus. Que o Senhor nos ensine, em segundo lugar, a sermos submissos de forma amorosa aos nossos líderes aqui na terra e ao Senhor nos céus. E em terceiro lugar, que o Senhor nos ensine a sermos dependentes do Senhor em todo o tempo. Amém.